Graça e paz da parte de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast De Cristão para Cristão. E hoje é uma edição peculiar. Hoje nós vamos conversar sobre espiritualidade para corajosos. Geralmente o podcast De Cristão para Cristão, ele acontece num formato onde eu faço as perguntas e sempre temos aqui um convidado para nos ajudar a pensar sobre elas. Hoje nós vamos inverter os papéis. Estou tendo a honra de receber aqui o pastor Júlio César, que eu já tive o privilégio de conversar com ele sobre luto, uma entrevista que inclusive eu sugiro a você, que se ainda não assistiu lá no YouTube ou não ouviu o áudio lá no Spotify, faça isso, com certeza você será edificado. O luto chega para nós em algum momento da vida e muitas vezes nos falta direção, nos falta resposta, nos falta chão, nos falta tanta coisa. E aquela nossa conversa ajudou tanta gente, tanta gente. Eu recebi tantas mensagens. Deus seja louvado por sua vida, meu pastor, meu amigo Júlio César. É pastor aqui na Igreja Deus Vivo, na cidade de Londrina. Seja muito bem-vindo ao podcast De Cristão para Cristão. E hoje o pastor Júlio é quem vai estar formulando as perguntas, e são perguntas que eu gostaria de ter feito, são perguntas que eu gostaria de ter respondido. Então eu acredito que vai ser um momento especial para nós hoje aqui. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Dantas. Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham. Honrado, muito honrado por ter esse privilégio aqui de estar participando mais uma vez do De Cristão para Cristão e estar colaborando aí dentro desse tema tão importante, espiritualidade para corajosos. Meu Deus, né? Pastor, vamos então, né, remir o nosso tempo aqui, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Dentro desse tema espiritualidade para corajosos, muito se fala de espiritualidade, muitos segmentos estão aí com o tema em voga. É possível falar sobre espiritualidade sem envolver religião? Pastor, se nós entendermos ser humano como ser biopsico, social, espiritual, é possível. Porque a espiritualidade passa a ser um aspecto do ser. Quando eu falo, por exemplo, do aspecto bio, eu estou falando do ser humano. Quando eu falo sobre um aspecto do psíquico, eu estou falando do ser humano. Quando eu falo sobre o aspecto do social, eu estou falando do ser humano. Quando eu falo sobre o aspecto do espiritual, eu estou falando do ser humano. Da mesma forma que minha fome de comida pressupõe existência de comida, da mesma forma que minha sede pressupõe a existência de algo que seja capaz de descedentá-la, essa minha fome, meu anseio por propósito, por transcendência, pressupõe transcendência. Então hoje nós temos ateus falando sobre espiritualidade, nós temos antropólogos falando sobre espiritualidade, nós temos filósofos, sociólogos falando sobre espiritualidade. Por quê? Porque espiritualidade é uma parte constituinte do ser. Então é possível sim conversarmos sobre espiritualidade, ainda que não falemos sobre religião. É possível falar sobre espiritualidade sem necessariamente por um viés estritamente religioso, porque espiritualidade é um aspecto do ser, que é um ser bio, psíquico, social e espiritual. São perguntas aqui que levam a outras e outras e outras, e só nessa primeira pergunta que nós poderíamos fazer um programa em cima dela, né? Bom, dentro dessa, o senhor me responde, né? É possível sim falar. Mas então, eu pergunto então, quão importante e relevante é a religião? Interessante que o senhor não está especificando a religião, né? Sim. O senhor só está perguntando quão importante e relevante é a religião. Sim. É porque dentro da primeira pergunta, todas as religiões falam de espiritualidade. Isso. Né? As religiões, ou a religião, ela é importante em primeiro lugar na medida em que ela atende essa demanda, esse aspecto do meu ser, que é a questão espiritual. Não é? Santo Agostinho ele dizia assim:
minha alma anda inquieta, enquanto não acha descanso em ti. Aí ele vai fazer menção a Deus. Então, Agostinho ele faz menção a uma inquietude, a uma inquietação interior. O filósofo dinamarquês Kierkegaard, ele dizia que todo ser humano sofre de um desespero. Veja bem, Agostinho fala de uma inquietação, Kierkegaard vai falar de um desespero, Gustavo Corsão fala sobre essa inquietação, inadequação também que todo ser humano sente. E essa inadequação, esse desespero interior, ele pressupõe a nossa fome por transcendência. A religião, ou as religiões, elas possuem sua importância na medida em que proporcionam para mim o ambiente onde eu vou explorar esse aspecto do meu ser. Então, eu acredito que a importância e a relevância das religiões, claro, falando de um aspecto geral aqui, é na medida em que ela me gera, proporciona esse ambiente onde eu vou explorar esse aspecto do meu ser, que é o aspecto espiritual, não é? E à medida em que eu tomo consciência do transcendente, daquilo que é transcendente, eu me sinto mais completo, né? Se pararmos para pensar, somos um ser biopsicossocial espiritual. O que aconteceria conosco se nós anularmos a parte social? Se isola de todo mundo. Você seria deficiente. Você teria uma deficiência no... Entende? Uhum. Então, na medida em que a religião proporciona eu interagir com esse aspecto do meu ser, que é a parte espiritual, ela tem sua relevância e ela tem a sua importância aí. Entendo. Religião, né? Religare, do latim isso. Eu me lembro que eu tinha uma música, um louvor, que dizia assim, dentro do contexto dela, tinha uma frase que dizia assim: todo caminho leva a Deus, só basta ser sincero. Era a parte da música. Então eu faço essa pergunta: todas as religiões levam a Deus? Não. Nenhuma religião leva a Deus. Mas essa é a intenção, né? Da religião. Nenhuma religião leva a Deus. Só Jesus Cristo leva a Deus. Religião é a gente pegando folhas para cobrir a nossa nudez. Nós temos a consciência que estamos nus no aspecto espiritual, temos fome de transcendência, temos sede de transcendência, temos sede de propósito, queremos entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Em nossa tentativa de nós para com a divindade ou para o totalmente outro, de tentarmos nos relacionar com Ele, isso é religião. O que nós podemos fazer para chegar a Deus? Nada. Nenhuma religião leva a Deus. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus vindo até nós. O Evangelho é Deus vindo até nós. Então, eu posso responder a sua pergunta de duas formas. Ou dizer, não, nenhuma religião leva a Deus. As religiões, como eu disse, têm aquele papel, sua importância e relevância de proporcionar a mim um ambiente, uma oportunidade de eu explorar aquele aspecto do meu ser que é espiritual, e eu não posso negar isso. Negar hoje que o ser humano, existe o aspecto espiritual do ser humano, é uma tentativa ousada. Não é uma tentativa ousada. No entanto, ao mesmo tempo que eu posso dizer nenhuma religião leva a Deus, se você considerar Cristo como se religião fosse, eu diria Jesus é a única religião que pode nos levar a Deus, porque Jesus partiu de Deus, é a iniciativa de Deus, é a ideia de Deus. Então, nenhuma religião leva a Deus. Agora precisamos distinguir religião de evangelho. Ok? Ok. Cada pergunta aqui daria um programa para cada pergunta, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Em relação à Bíblia, nem sempre a Bíblia existiu. Para o meio religioso e, sobretudo, cristão, é comum chamarmos a Bíblia de Palavra de Deus. Mas, se formos sinceros, a Bíblia não caiu do céu. A Bíblia é a palavra de Deus. Não soa uma expressão
incoerente? Vou fazer uso de uma expressão do teólogo Paul Tillich, ou melhor, Karl Barth. Karl Barth dizia o seguinte, que as Escrituras são inspiradas por Deus. A gente sabe que a Bíblia é um conjunto de 66 livros, escrito em um período aí de 1.400 anos, aproximadamente, 1.400, 1.600 anos, 40 autores, aproximadamente. Cremos que eles escreveram sob inspiração. Cremos isso, que aqui, neste texto, está contido a mensagem que Deus quis que eles escrevessem. No entanto, Karl Barth vai dizer para nós a seguinte expressão: Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E na medida em que o Espírito Santo usa as Escrituras que são inspiradas por Deus para revelar o Cristo ao nosso coração, naquele momento, essas Escrituras passam a ser palavra de Deus. É claro que a gente chama a Bíblia de palavra de Deus. É claro que a gente tem consciência de que Deus não anulou o fator humano quando o homem escreveu, os homens escreveram os textos. É claro que a gente tem consciência que não existem mais os originais. Existem cópias de cópias de cópias de cópias, e toda cópia, toda tradução tem sua deturpação. As nossas traduções não são perfeitas. No entanto, Jesus Cristo é a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo usa as Escrituras que são inspiradas por Deus para revelar o Cristo ao coração humano, naquele momento as Escrituras passam a ser palavra de Deus. Então, é pretensão chamar a Bíblia de palavra de Deus? Eu digo que Jesus é a palavra de Deus e as Escrituras são inspiradas por Deus e são usadas pelo Espírito Santo para revelar Cristo ao nosso coração. Maravilha. Estamos aqui, queridos, nessa sabatina com o pastor Dantas, né? E o tema é espiritualidade para corajosos. Pastor Dantas, o que é igreja e por que devemos ir à igreja? Eu posso usar a palavra igreja com diferentes conotações, não é? Então, quando a gente pergunta assim, o que é a igreja e por que devemos ir à igreja, eu perguntaria a você, o que você quer dizer com igreja? Quando você me pergunta isso, o que você está querendo dizer? Porque eu posso usar a palavra igreja para me referir, por exemplo, a todos aqueles que creem, em Deus, mediante uma ação do Espírito Santo, de todos os tempos, de todos os povos, raças, tribos, línguas e etc. O corpo místico de Cristo, a igreja invisível. Eu estou me referindo à igreja. Eu posso usar essa palavra igreja e está certo, igreja. Eu posso me referir à igreja, à denominação que eu frequento. Você é pastor na Deus Vivo, igreja. Eu sou pastor na Assembleia de Deus, igreja. Existe a Igreja Católica, igreja. Ou seja, a instituição denominacional, a instituição religiosa. Eu posso falar igreja. Eu posso me referir à igreja ao templo. Hoje eu estou indo à igreja. Na verdade, eu estou indo ao templo. Mas eu posso me referir, usar essa palavra. Eu estou indo hoje na igreja. Que é o mais comum, né? Que é o mais comum. Não é? Inclusive, na pergunta está, por que devemos ir à igreja? Eu acredito que nesse ponto aí é lá a instituição. Ao templo, ao prédio. Eu posso chamar a igreja a reunião dos santos ali. A reunião dos fiéis. Igreja, então veja bem, aqueles que foram regenerados, a instituição, o templo e a reunião. Veja quantas conotações eu posso usar para uma única palavra, igreja. Então é possível usar essa palavra em diferentes conotações. Por que devemos ir à reunião da igreja? Por que devemos frequentar a igreja? Eu diria que por conta da experiência comunitária. Existe uma edificação gerada na experiência comunitária que ela não é gerada de outra forma. Você sozinho é templo do Espírito Santo, mas você sozinho não é igreja. Para ser igreja, tem que ser você e eu. Entende?
Você sozinho é templo do Espírito Santo. As pessoas dizem assim, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você pertence à igreja. Para ser igreja, tem que ser você, tem que ser mais um, tem que ter mais gente aí para ser igreja. Então, você hoje sentado no sofá da sua casa, você pode assistir uma pregação melhor do que aquela que você vai escutar no templo que você vai. Então, se você disser que vai à igreja ou vai ao templo para ouvir a palavra de Deus, esse é um discurso que faz sentido há 30 anos atrás. Hoje não, porque eu posso ouvir uma excelente pregação no conforto da minha casa. Se você disser, eu vou na igreja para adorar a Deus, você também pode adorar em qualquer lugar. Você adora, a gente aqui pode adorar a Deus. A gente está no estúdio. Você pode adorar a Deus lavando louça em casa. Não é? Você pode, inclusive, Jesus revolucionou esse conceito de geografia para adorar a Deus. Ora, se para ouvir a palavra de Deus eu não preciso ir na reunião, se para adorar a Deus eu não preciso ir na reunião, por que eu vou na igreja? Por conta da experiência comunitária. É lá na experiência comunitária que eu vou ter a oportunidade de conviver com você. E você tem defeitos, e eu tenho defeitos. E em algum momento eu vou lhe ofender, e eu vou precisar do seu perdão. E em algum momento você vai me ofender, e vai precisar do meu perdão. E Deus deu talentos para você que não deu para mim. E eu vou ser beneficiado por eles. E Deus deu talento para mim que não deu para você. E nessa fricção, nesse movimento, a gente cresce. Porque devemos pertencer a uma instituição ou frequentar uma instituição? Minha resposta seria por conta da experiência comunitária e do crescimento que ela proporciona. O que é a igreja depende da conotação que você está querendo usar para a palavra. Se você se referir àqueles que foram chamados, né, a eclésia, chamados para fora, aquela coisa, dos que foram regenerados, tudo bem, podemos dizer. Mas também podemos dizer sobre a instituição, podemos dizer sobre o prédio, podemos dizer sobre a reunião, depende da conotação que estamos fazendo uso da palavra. Maravilha. Vamos lá para mais uma pergunta, então. Deus sim. Para que Jesus? O que nós saberíamos acerca de Deus, ou poderíamos dizer acerca de Deus, se não fosse por meio de Jesus? Vamos pensar um pouco. Imagine que não há Jesus. O que a gente pode falar acerca de Deus? Poderíamos dizer que há um Criador. Poderíamos, não precisamos de Jesus para falar isso. Sim. Não é? Sim. Poderíamos dizer, há um Criador que criou todas as coisas. Todas as coisas não podem ter vindo a existir simplesmente por acaso e etc. Então eu poderia dizer que há um ser que criou todas as coisas, um ser pessoal. Eu poderia dizer que esse ser, essa divindade, esse totalmente outro que criou todas as coisas, é todo poderoso, porque criar as coisas ex nihilo, do nada, tem que ter tamanho, poder, e tem que ser transcendente ao tempo, tem que ser transcendente ao espaço, tem que ser transcendente à matéria. É a causa primeira de todas as causas, é o ser não causado. Tudo isso eu posso falar sem Jesus. A causa não causada. É a causa não causada. E é a causa primeira de todas as coisas. Então, eu não preciso de Jesus para eu fazer essas afirmações. Há um Criador, esse Criador é todo-poderoso e, de uma certa forma, ele deve ser completo em si mesmo por tamanho e poder que ele tem. Então, ele não teria necessidade de nos criar. Se aprove a ele nos criar, e nós temos capacidade de ser bondosos, de apreciar o belo, de amar e etc., isso tudo são traços, uma marca que ele deixou em nós. Então, nós poderíamos dizer acerca desse Criador que ele é poderoso, ok? Que há um Criador poderoso e que há atributos tais como bondade e amor nele. Mas pararíamos aí. O que mais poderíamos dizer acerca de Deus? E aí, quando junta as nossas especulações, as nossas experiências, aí começam as bizarrices e começam as elucubrações. Jesus nos revela o caráter de Deus. Jesus nos revela o plano de redenção de Deus. Jesus nos revela que Deus se importa.
Jesus nos revela o que Deus fez a respeito. Jesus revela se deu certo ou não. Jesus nos revela, lembro que li um texto assim, Deus, Pai é o nome cristão de Deus. Pai, não é? Jesus nos revela a paternidade de Deus. Então, Deus sim, para que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Se não tivéssemos o Cristo, aquilo que poderíamos falar acerca de Deus seriam conjecturas que faríamos observando a natureza. Há um Criador, Ele é todo-poderoso, mas até que ponto esse Criador se importa comigo? Até que ponto eu posso confiar nele? Até que ponto ele interage comigo? Ele é transcendente, sim, mas ele é imanente? Eu posso falar sobre transcendência e imanência? Jesus responde todas essas perguntas. Então, para que Jesus? Porque Jesus me revela o caráter de Deus, o que Deus fez a respeito, se Deus se importa, o plano redentor. Essa é a resposta. Rapaz, eu vou falar, viu? Nós tínhamos que fazer um programa para cada pergunta aqui e se aprofundar nela e conversar a respeito de cada uma delas. Tem umas palavras assim na teologia que eu acho interessante, por exemplo, a hermenêutica, não usada só na teologia, usada no ramo jurídico, é usado muito também. Muito. A interpretação do texto. Aí depois tem a exegese, a aplicação do texto. Há um teólogo que diz assim, Jesus Cristo é a exegese de Deus. Olha só. A parte de Jesus, tudo é conjectura. Tudo é conjectura. Mas Jesus é a exegese de Deus. Inclusive, se você quer saber se você está lendo a Bíblia corretamente, leia com os olhos de Jesus, com os olhos do Evangelho. Porque é possível você pregar a Bíblia o ano inteiro e sequer tangenciar o Evangelho. Lembra da passagem dos homens que levaram aquela mulher para ser apedrejada. Eles estavam com a Bíblia aberta em uma mão, em Levítico. A lei manda matar. E com pedra na outra mão. Olha aí. A Bíblia sem o Evangelho. Entende? A Bíblia sem o Evangelho. Então, até para ler a Bíblia, eu preciso de Jesus. Se eu tiro os óculos do Evangelho, e passo a olhar as Escrituras sem o óculos do Evangelho, é perigoso. Eu passo a criar uma religião neurótica, tóxica, perigosa e assassina. Muita gente matou muita gente em nome de Deus, com a Bíblia na mão, com a pedra na outra. Meu Deus do céu. Tô falando, Felipe, dá para ir um programa inteiro só em cada pergunta aqui, né? Vamos adiante então, pastor. Como que eu converso sobre Deus com um ateu? Pastor, existem diferentes tipos de ateus, né? Existe hoje o neo-ateísmo. Eu confesso ao Senhor que eu tenho muito respeito por aqueles que sinceramente chegam para mim e dizem assim, eu tenho dificuldade de acreditar em Deus. Aí eu pergunto, por quê? Porque se Deus existisse, como que a tragédia poderia existir em um mundo onde há um Deus todo-poderoso? Então, quando você encontra com alguém que foi marcado pela dor, que é um ser pensante, que diante do espanto, do absurdo, por exemplo, lendo relatos de sobreviventes do campo de concentração, um deles chamou minha atenção. Dizia assim, abre aspas, a impressão que tínhamos era que Deus, por algum momento, abriu mão da sua onipotência. Porque um Deus onipotente jamais permitiria tal cenário. Outro depoimento também chamou minha atenção. Deus não pode existir, porque Auschwitz existe. Se Auschwitz existe, Deus não existe. Palavras de um sobrevivente do campo de concentração, Auschwitz. Então, eu respeito muito quem tem perguntas sinceras, fruto de uma dor e fruto de uma falta de uma resposta que satisfaça esse cenário de dor. No entanto,
o ateísmo, ele eu considero um tanto quanto incoerente. Em sentido? Quando eu faço a seguinte afirmação, Deus existe, ainda que essa palavra existir, ela é muito pobre para falar acerca de Deus. Eu posso falar que a gente existe. Deus não. Deus é outra coisa. Mas vamos diminuir aqui Entendi. Né, para eu poder me tornar compreensível. Quando eu falo assim, Deus existe, eu estou baseando em quê? Em evidências que, para mim, são suficientes, são convincentes. Mas é uma afirmação de fé, porque Deus ele está além da minha inteligência, além da razão e além da ciência. Deus está além disso. Então é uma questão de fé. Mas quando um ateu chega para mim e diz assim, Deus não existe, essa também é uma afirmação de fé, baseada em evidências que para ele são suficientes e são convincentes. Para ele, por exemplo, o ateu pode dizer, eu não acredito em Deus porque existe o sofrimento. Então o sofrimento para ele é uma evidência da não existência de Deus. O ateu pode dizer, eu não acredito em Deus, por que Deus não aparece? Por que ele não fala? Ele não aparece, ó, eu estou aqui. Pode ser que para ele essa seja uma evidência. Pode ser que o ateu diga, não, eu não acredito em Deus porque ao olhar para a história eu vejo a quantidade de tragédias que já foram feitas em nome de Deus. Em nome de pessoas que diziam estar agindo em nome de Deus. Isso para ele é uma evidência da não existência de Deus. No entanto, ao declarar que ele não crê em Deus ou numa divindade, ou que na causa primeira e essa causa ser não causada, para ser coerente com esse discurso, primeiro, ele precisa também crer que tudo que existe veio do nada. Ele precisa crer nisso. O nada gerou tudo que existe. Ele precisa também concordar que, diante da pergunta, qual é o sentido da vida, qual é o propósito, se ele for coerente, ele vai ter que dizer, a vida não tem propósito algum. Ele vai ter que concordar com Dostoiévski, quando escreveu, se Deus não existe, tudo é permitido. O que é certo e o que é errado? Quem define o que é certo e o que é errado? Por que roubar é errado? Por que estuprar é errado? Por que nós preferimos a música ao invés do ruído? Por que nós temos capacidade de admirar o belo? Da onde vem isso? Por que a gente olha para a coragem como uma virtude? Por quê? Se eu for coerente, se o ateu for coerente, ele vai ter que dizer que tudo isso é fruto do acaso. É como um caminhão que saiu do supermercado carregado, sofreu um acidente, capotou, e quando você chegou lá para socorrer quem é que estava lá, o óleo misturou com os ovos, misturou com o trigo, que aqueceu com o fogo que pegou no caminhão. O fato é que apareceu um bolo lá, escrito no bolo, parabéns para você nessa data querida, as velas acesas, e você dizer, tudo isso aqui foi por acaso. O acaso, sério mesmo, o acaso, tem uma cena que eu acho muito bonita, quando meu filho mais velho nasceu, ele nasceu com desconforto respiratório. Ele foi transferido de um hospital para o outro no mesmo dia. Sim. Então ele ficou internado uma semana na UTI neonatal. Ele ficou em um hospital e minha esposa ficou em outro hospital. Lá no quarto dia, ela teve alta. Então a primeira alimentação do meu filho não foi mamando no seio. Foi por sonda. A primeira alimentação do meu filho. Eu lembro da primeira vez que ela amamentou. Quando ela colocou ele no braço e ele começou a mamar, e naquele momento teve uma troca de olhares dele com ela. Naquele momento ali houve uma troca de olhares. É algo mágico aquele momento ali. Mas se eu sou ateu, aquilo não é nada. É fruto do nada. Justiça, direitos humanos, o que? Instinto de sobrevivência. O que é que gerou esse instinto de sobrevivência? O nada. Amor, beleza, tudo isso passa a ser relativo. Passa a ser questão de conveniência. Certo e errado passa a ser questão de conveniência. Então, parafraseando aqui Ariano Suassuna, eu não saberia viver com essa visão amarga
que nós somos fruto do acaso. Não saber viver com esse pessimismo amargo e não preciso viver com otimismo ingênuo. Eu posso ser um realista esperançoso, não é? Então eu conversaria com o ateu, respondendo a sua pergunta, tendo respeito às perguntas dele, fruto de uma angústia sincera, mas depois eu tentaria trazer à luz sobre essas incoerências do discurso do Deus não existe. Entende? Porque se Deus não existe, tudo é permitido e nós somos fruto do acaso e a vida não tem, em absoluto, nenhum sentido, nenhum propósito. Viemos do nada e estamos indo para o coisa nenhuma. Morreu, acabou. Acabou. Meu pai, cada resposta aqui é uma aula de faculdade, viu? Pastor, como o cristianismo se posiciona em relação às demais religiões e às experiências religiosas de outras tradições? Precisamos diferenciar aí cristianismo de cristianismo, né? Existe o cristianismo como fruto daquele movimento que começou ao redor do Cristo. E a Bíblia vai dizer que os discípulos de Cristo foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia. Uhum. Então Jesus, em nenhum momento ele diz assim, quem quer ser cristão, vem até mim. Ele chamou as pessoas para serem discípulos, ok? Os não discípulos olharam os discípulos e viram algo diferente neles. Viram que a vida deles, o centro da vida deles, a cosmovisão deles, a forma deles viverem agora gira em torno de uma pessoa, de um núcleo, Cristo. E os não discípulos passaram a chamar os discípulos de cristãos. Então há esse cristianismo, um movimento que começou em torno de Jesus. E há o cristianismo institucionalizado, né, que foi se institucionalizando ali a partir de Constantino. E há um frei católico que ele diz assim, Leonardo Boff, a igreja soube lidar muito bem com o sofrimento e as perseguições, mas não soube lidar com o poder. Porque quando chegou o poder, quando chegou a institucionalização com poder, porque a institucionalização ela é necessária para que o organismo possa se desenvolver, ela é necessária, mas quando chegou a instituição com poder, a gente não soube lidar. A gente não soube lidar com isso. Mas como que a gente lida com as demais religiões e as demais experiências religiosas? Deus, nenhuma religião é detentora de Deus. Deus não cabe em nossas gaiolas institucionais e dogmáticas. Deus é selvagem. Deus ele não pode ser domado. Então eu não posso dizer que minha tradição religiosa é detentora da verdade. Eu posso fazer um discurso sobre absolutos, mas eu não posso tornar o meu discurso absoluto. Eu posso ter uma conversa com você falando sobre absolutos, mas eu não posso dizer que o que eu estou dizendo é absoluto, tornar o meu discurso absoluto. Porque, por exemplo, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo, rei e sacerdote. Então, já havia uma religião ali. Que religião era essa? E uma religião autêntica, onde Deus era adorado. E antes mesmo do judaísmo. Gente adorando a Deus. Tinha até sacerdote já. Sacerdote e rei. Então eu respeito a experiência. Claro que a fonte de nossas doutrinas não são as nossas experiências. A fonte das nossas doutrinas são as Escrituras, segundo interpretadas por Jesus Cristo. Essa é a fonte das nossas doutrinas. Mas a experiência ela é válida quanto a experiência. Então eu respeito. Eu não falo aqui em nome do cristianismo, eu falo em nome do Dantas. Eu respeito as experiências religiosas, as demais tradições. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm todo um zelo em relação ao cuidado do corpo como o templo do Espírito Santo. Eles têm uma alimentação, eu acho maravilhosa, respeito muito.
Eles respeitam o sábado, por exemplo, como o princípio de um descanso semanal. E quantos de nós, perdendo a cabeça, chega no consultório de um psicólogo para ouvir da frase dele: você precisa tirar um dia de descanso por semana. Entende? Então, eu acredito que as demais... Eu não sou detentor. A minha tradição religiosa não é detentora de Deus. E Deus, ele, como Deus, ele pode se revelar a quem quiser, da forma que quiser e o que quiser. Então, como que a gente lida com as demais experiências religiosas? Com respeito. Com respeito. Entende? Não abro mão daquilo que eu aprendi, daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio, mas eu tenho respeito e reconheço que Deus é livre para falar com você do jeito que Ele quiser. Entende? Então, nós podemos ter uma conversa sobre absolutos, mas eu não posso fazer do meu discurso um discurso absoluto. Entendo. Cada resposta que você me dá vai me abrindo um leque aqui. Eu queria ficar na primeira pergunta lá ainda e a gente, né, nessa troca de ideias, de informação e aprendendo mais. Mas vamos lá, nós estamos aqui falando, irmãos, sobre o tema espiritualidade para corajosos. Pastor Dantas, vamos lá. Uma vida de fé é uma vida ausente de dúvidas? Com certeza não. Isso aí é uma falácia. As pessoas dizem... controverso, não, né? Não, com certeza não. Pastor, se não fosse por minha fé, minhas dúvidas me lançariam num lamaçal de ceticismo. Se não fosse por conta das minhas dúvidas, eu creria em qualquer coisa, mesmo no não crível. Eu acho que a esperança, ela pega na mão da fé, pega na mão da dúvida e me faz caminhar uma milha. Entende? Nós não sabemos tudo. Nós temos a certeza sobre o amor de Deus, nós temos a certeza do poder de Deus, nós temos certeza que Deus tem propósitos, mas nós não temos certezas acerca do tempo de Deus, do modus operandi de Deus. Por que Deus com um faz de uma forma, com outro Deus faz de uma forma? Eu fui submetido a 24 procedimentos cirúrgicos e sobrevivi. Outras pessoas pegaram Covid e faleceram em pouco tempo. Eu tive Covid. Por que eu estou aqui hoje? E por que a outra pessoa não está? Não sei. Não tenho essa resposta. Então, eu parto do pressuposto que eu tenho fé. Essa fé é ausência de dúvidas? Não. Não. Eu sou permeado de dúvidas, pastor. E sou permeado de certezas. E como é que essas dúvidas e essas certezas, elas comungam dentro de mim? Por conta da esperança. A esperança pega a dúvida numa mão, pega a certeza na outra mão e me faz caminhar uma milha. Não é? Então, eu acredito que é como uma estrutura que tem os pilares. Então, quando tudo desmorona, inclusive eu costumo dizer que eu prego para mim mesmo aquilo que eu sei, que eu tenho certeza que não desmorona. Deus está no controle de todas as coisas, é uma verdade fundamental. Deus me ama, é uma verdade fundamental. Deus tem um propósito, é uma verdade fundamental. Quando tudo parecer absurdo à minha volta, é isso que eu começo a pregar para mim. A soberania de Deus não depende da minha percepção da soberania de Deus. Então, ter dúvidas não é o problema. Uma vez chegou um jovem para mim e perguntou: pastor, eu estou com um problema. Eu falei: o que foi? É que eu estou lendo a Bíblia e eu estou com algumas dúvidas. Aí eu falei: poxa, eu tenho várias dúvidas em relação à Bíblia. Ele falou: é mesmo, pastor? Eu falei: mas meu problema com a Bíblia não são minhas dúvidas. Meu problema com a Bíblia são com as minhas certezas. Porque as dúvidas me mantêm em movimento em busca de respostas, mas as minhas certezas me confrontam. A questão não é o que você faz com as suas dúvidas. A questão é o que você faz com as suas certezas. Meu Deus. Não é? Quando Jesus acaba de ministrar o Sermão do Monte, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica,
Eu comparo ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo ao homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Então ele divide o público em dois grupos. Um primeiro que ouviu e viveu. O outro que ouviu e não viveu. Então o importante não é o que você faz, não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Você pode ter muita informação acumulada, só informação. Essa informação não gerar transformação, não gerar mudança, não gerar ação. E você pode ter informação e essa informação gerar uma ação, gerar um movimento, gerar transformação. Então, tenho dúvidas? Tenho. Muitas. Tenho certezas? Tenho. Como é que eu prossigo, apesar de? Por conta da esperança. Essa é a resposta. Meu Deus. Eu estou falando que cada resposta é um programa, gente. Eu acho que ano que vem o pastor Dantas tinha que vir aí com esses temas aí para cada programa, viu? Porque tremendo. Vamos para a escatologia? Opa. Vamos lá. Escatologia, doutrina das últimas coisas. O Senhor é pré-tribulacionista, mid ou pós-tribulacionista? E mais, como ler o Apocalipse? É sério que você me perguntou isso? Impossível responder essa pergunta sem fazer menção ao poeta Rubem Alves. O grande Rubem Alves. Admiro muito. Rubem Alves disse o seguinte, pastor Júlio: os homens olharam para o céu e enxergaram as estrelas e se encantaram com as estrelas. Acharam belíssimas. Para melhor enxergar a estrela, o homem construiu a luneta. E ao construir a luneta, o homem se encantou com a luneta. E começou a estudar a luneta. E estudaram as lentes da luneta. Desmontaram a luneta. Estudaram a física ótica da luneta. Estudaram o funcionamento da luneta. E aí cursos de graduação foram feitos sobre a luneta. Cursos de pós-graduação foram feitos sobre a luneta. Mestrados foram realizados sobre a luneta. Tese de doutorado defendidas sobre a luneta. E de tanto estudarem as lunetas, eles deixaram de olhar as estrelas. Jesus vem, é a estrela. Jesus vem antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, é a luneta. Eu me preocupo só com a estrela, pastor. Eu deixo as lunetas para os entendidos. Eu celebro a estrela. Jesus vem. Jesus vem visivelmente, audivelmente, fisicamente, repentinamente. A palavra assegura que ele vem. E essa expressão, Jesus vem, para mim, me permite ter esperança. Por mais absurdo que seja o cenário, por mais absurdo que seja o cenário, Jesus vem. Jesus vem. Quando a gente entra nos detalhes do quando e do como, é como se a gente estivesse deixando de olhar para as estrelas e passasse a olhar para a luneta. Eu deixo a luneta para os entendidos em lunetas. Eu prefiro ficar olhando e celebrando as estrelas. Os pós-graduados como eu leio o livro do Apocalipse, eu leio com uma mensagem de esperança, baseada em algo que aconteceu lá atrás e baseada em algo que inequivocadamente vai acontecer. Vai acontecer. Então é uma mensagem de esperança para mim, para eu viver o melhor dos dias ou o pior dos dias. É dessa forma que eu leio o livro do Apocalipse. Um conflito, um sofrimento, mas Deus está fazendo algo e no final, aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu o coração humano, é o que Deus tem reservado para nós. De maneira que eu poderei olhar para cada ponto da história onde eu acho um absurdo e chamar de leve e momentânea tribulação. Imagina isso. Olhar para Auschwitz, leve e momentânea tribulação. 6 milhões de judeus mortos, leve e momentânea tribulação.
O tsunami que varreu a Tailândia, 224 mil pessoas mortas. Leve e momentânea tribulação, se comparado com o peso da glória. Essa é a estrela. Jesus vem. Como vem? Quando vem? Aí eu deixo para os especialistas em luneta. É engraçado que quando você tem um simpósio, alguma coisa nas igrejas aí sobre escatologia, as pessoas vêm preocupadas com a luneta. Esquece da estrela mesmo. É verdade. E essa resposta sua é fantástica. E eu vendo um simpósio de escatologia, e o preletor lá e desenvolvendo o assunto, e ele percebe que a plateia quer saber mais sobre a luneta do que sobre a estrela. E aí ele diz assim: você quer saber se eu sou mid, se eu sou pré, mid ou pós? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para subir em alguma delas? Achei fantástico. E a sua resposta aí? Por exemplo, quando a gente fala sobre tribulação, sobre a grande tribulação, tem alguém agora no hospital fazendo hemodiálise que está passando por uma grande tribulação. Tem alguém nesse momento fazendo quimioterapia que está passando por uma grande tribulação. Tem alguém nesse momento sepultando o ente querido que está passando por uma grande tribulação. Pergunte para os prisioneiros dos campos de concentração o que é a grande tribulação. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, pergunta para eles o que é a grande tribulação. A questão é que a gente precisa desconstruir a ideia de que é possível alguém ser especialista em Deus. Não existe. Não existe especialistas em Deus. E aí, quando você se blinda, quando você coloca Deus na gaiola e acha que você é capaz de ser um especialista em Deus, aí você faz afirmações do tipo: é assim, é assim, é assim que vai acontecer. E a teologia, infelizmente, ela permite esses meandros assim, onde a gente pode conjecturar. O problema, eu sempre alerto isso, é você não se apaixonar por uma vertente a ponto de você se tornar cego às outras. Entende? A ponto de você se tornar cego às outras. Então, eu opto por ler o Apocalipse como uma mensagem de esperança, onde no final o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, juntamente com o seu povo, onde nós fazemos parte dele, para sempre, sem contar mais o tempo, né? Sem contar mais o tempo, viveremos em glória, onde não haverá mais pranto, mais dor, mais perda. Isso é fato. Meu Deus, pastor, isso é fato. Do céu. Eu leio o Apocalipse com esse olhar sobre essa estrela, entende? Agora, sobre as lunetas, meu irmão, já tem muito especialista aí em lunetas. Deixa com eles. Meu Deus. Olha aqui, eu estou aqui me segurando para não avançar dentro desse assunto que nós temos aqui. Vamos ser fiel aqui à pauta. Eu vou apertar um pouquinho mais aqui. Já vamos mudar aqui, vamos dar sequência aqui no assunto, né? Pastor, há uma controvérsia desde sempre sobre livre-arbítrio. Olha só o assunto, hein? Eleição, predestinação. As coisas parecem um tanto quanto confusa. Como posso saber se sou eleito? Posso perder a minha salvação? Bom, se a controvérsia é desde sempre, eu acho que não é nesse podcast que vai parar a controvérsia, né? Não é nesse podcast que vai parar a controvérsia. Dando sequência aí da pergunta anterior, é aquilo que o senhor falou. Eu não posso me converter a uma vertente e taxar aquela vertente como absoluta, né? Há uma expressão do Dr. Martin Lloyd Jones, talvez seja o escritor dentre os teólogos que mais influenciou minha vida. Martin Lloyd Jones. Eu li livros do Dr. Martin Lloyd Jones no CTI, num período que eu estava mais tranquilo assim para ler. Lloyd Jones, ele vai dizer assim: quando você for falar sobre a mente de Deus, tira a sandália dos pés, porque você está trilhando terreno santo. Sendo que a gente se julga especialista
em Deus. Eu posso dizer uma coisa para você: se a minha salvação depender, em última instância, do meu desempenho, eu vou jogar lá fora com as minhas próprias mãos e pés, pastor. E em absoluto, eu posso ter certeza da minha salvação. Se a minha salvação, vou repetir, depender do meu desempenho, eu vou jogar lá fora com as minhas próprias mãos e pés. E em absoluto, eu posso ter certeza da minha salvação. Imagina que o senhor está salvo hoje, mas amanhã, por algum motivo, o senhor tropeçou. Então amanhã o senhor já não está salvo. Então o senhor não pode ter certeza da salvação hoje. Qual é a garantia que o senhor tem que o senhor não vai tropeçar amanhã? Qual é a garantia que o senhor tem? A questão é que a Bíblia, ela possui um conjunto de textos onde diz que Deus é soberano, onde diz que até o seu arrependimento, você só se arrepende por conta da benignidade do Senhor. São as misericórdias de Deus que te permite se arrepender. Não tem quando você se arrepende, você só se arrependeu porque Deus quis. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Então há um conjunto de textos na Bíblia que coloca toda a ênfase na soberania de Deus. Há um outro conjunto de textos na Bíblia que diz: se você ouvir a voz, arrependa. Escolhei hoje, arrependei-vos. Você é responsável por suas escolhas morais. E como que a gente concilia essas passagens que ressaltam a soberania de Deus com essas passagens que ressaltam a nossa responsabilidade? Não concilia. Eu preciso ter humildade para dizer: não concilia. Não entendo, é além do nosso entendimento, mas eu não posso abrir mão das premissas. Deus é soberano, ponto. Eu sou responsável moral por minhas ações, ponto. Perder a salvação? O senhor tem filho? Sim. Qual é o nome dele? Vinícius. Vinícius. Pastor Júlio, vou lhe fazer uma pergunta aqui. O que o Vinícius é capaz de fazer? O que pode acontecer para que ele deixe de ser seu filho? Nada. Tem certeza? Sim. Então a salvação não é um presente que o Senhor dá, depois o Senhor tira da mão. O que pode acontecer com ele? Quão longe ele pode estar do Senhor, a ponto de, se alguém tirar o sangue dele lá, não vai dar lá o DNA do pastor Júlio? Meu Deus. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante o qual estamos firmes. Estamos firmes quanto? Quem me mantém firme? Eu? Eu? Pastor, quando a gente fala sobre pecado, por exemplo, quem nasceu de novo deixa de pecar? Não. Em algumas áreas da vida, Deus dá graça para nós e você supera. Em outras áreas da vida, você vai lutar com aquilo durante toda a sua vida. Se a minha identidade for vinculada ao meu desempenho, eu sou o primeiro da fila a estar perdido, pastor. O que me garante o céu é Cristo. É Cristo. Então eu não me julgo especialista em Deus, mas eu não abro mão dos pressupostos. A gente parte dos pressupostos, né? Os prolegômenos. Quando a gente vai estudar teologia, tem os prolegômenos. Antes de começar aqui, olha aqui para os prolegômenos. Mas, se em última instância a salvação depender de nós, e quando a gente fala sobre livre-arbítrio, o cachorro tem livre-arbítrio para fazer miau, pastor. O senhor pega no pescoço dele para ele fazer au-au? Por que o cachorro diz au-au? Por conta da natureza. E por que o gato faz miau?
Por que que o gato não faz au-au? Por conta da natureza. Por conta da natureza. Por natureza, nós somos filhos da ira, pastor. Meu Deus. Você tem livre-arbítrio para obedecer a Deus ou não? Tem. Acontece que por natureza você não quer Deus. Por natureza você não ama a Deus. Por natureza você está em inimizade com Deus. Você precisa ser vivificado no Espírito para Deus fazer sentido para você. Você precisa ser vivificado no Espírito por uma ação do Espírito no seu espírito, para que a beleza de Cristo seja bela aos seus olhos. Qual é o seu mérito nisso? Nenhum. Nenhum. Isso me dá liberdade para pecar? Não. Isso me dá alegria para amar a Deus apesar de mim. É um amor que constrange. É um amor que primeiro me alcançou e me pacificou, para me permitir andar a partir dali. Não é um amor que me coloca numa relação onde eu tenho que mostrar desempenho para alcançar um favor da divindade. Que vida cristã cruel deve ser essa? Onde eu tenho que mostrar desempenho para Deus de segunda a sábado para poder adorá-lo no domingo. Meu Deus do céu. Que vida cristã difícil deve ser essa, pastor? Viver com fobia de Deus. Viver sob a pressão de ser agradável a Deus, sob a possibilidade de ser banido da presença de Deus. Jesus é a antítese disso. É a antítese disso. Então, se a gente alimenta em nós um posicionamento onde a minha aceitação por parte de Deus é baseada no meu desempenho, se o senhor teve uma semana, imagina um diabético que está numa dieta, e ele passa uma semana, ele não comeu bolo, não comeu pudim, não comeu doce. Aí quando chega no fim de semana, ele está espiritual pra caramba. Ele quer pregar, quer orar, quer expulsar demônio, porque ele teve um bom desempenho. Mas se porventura, durante a semana, ele foi no aniversário de um amigo, enfiou o pé na jaca. Enfiou o pé na jaca. Lá no fim de semana, ele vai sentar no último banco. Pastor Júlio, vamos fazer uma ilustração aqui, me permite, por Sim, favor. Fica à vontade. O senhor chega diante de Deus e mostra Davi a Deus, cuidando da ovelha do pai. E você pergunta para Deus: quem é esse menino aí? Sabe qual é a resposta de Deus? Um homem segundo o meu coração. E olha para a história dele. Aí você espera mais um pouquinho. Aí você vê Davi lutando com o leão e com o urso. Aí você chega diante de Deus: Deus, quem é esse menino aí lutando com o leão? É o homem segundo o meu coração. Aí você espera mais um pouco. Aí você vê Davi lutando com Golias, arrancando a cabeça do gigante. Aí você chega: Deus, quem é esse menino aí? A resposta de Deus: é um homem segundo o meu coração. Aí você espera mais um pouco e vê Davi com Betseba. Vê Davi mandando matar Urias. E vê Davi mentindo. Aí você chega diante de Deus: Deus, quem é esse cara aí? Sabe qual é a resposta de Deus? O homem segundo o meu coração. Você não é um momento, meu irmão. Pastor do céu. Você não é um momento. Quem define você não são seus momentos. É Deus. Faz sentido? Muito. Vamos lá. Vamos em frente? Eu queria ficar aqui, nessa aqui. Aliás, eu estou desde a primeira falando isso, né? Pastor, vamos lá então. Deixa eu dar sequência aqui, senão a gente não chega no final hoje. Existem tantas denominações evangélicas. Até que ponto isso é bom ou ruim? Essas pluralidades não é prejudicial?
Mas é que não seria melhor uma igreja só? Só existe uma igreja, pastor. Amém? Amém. Já entendi. Só existe uma igreja. Eu não confundo o reino de Deus com denominação. Denominação tem CNPJ, tem conta de água e tem conta de luz para pagar. Igreja só existe uma. Em relação à pluralidade das denominações, eu não vejo como um aspecto negativo. Eu vejo como um aspecto positivo. Nós somos plurais. Em um mesmo país, nós temos culturas tão diversas e tão ricas. No entanto, eu quero fazer uso de uma expressão que eu aprendi com o reverendo Messias Anacleto Rosa. Ele disse assim: as diversas denominações que existem por conta das nossas fraquezas. Existe aquele que precisa da presbiteriana, tem um perfil específico. Existe aquele que precisa da Assembleia de Deus. Existe aquele que precisa da Deus Vivo. Existe aquele que precisa da Igreja Batista. Existe aquele que tem uma necessidade de muitos símbolos, de materialização, de símbolos de fé. Existe aqueles que já não têm essa necessidade. No entanto, o solo aos pés da cruz é plano. Meu Deus. As denominações, as diferentes denominações, existem por conta das nossas fraquezas. Mas o solo aos pés da cruz é plano. Meu Pai. Vamos lá, pastor. Deixa eu ir para a próxima aqui, então. A crescente procura de ajuda a profissionais da psicologia por parte de cristãos mostra um declínio no suporte de gabinete pastoral? Tem alguma relação? A crescente procura a profissionais da área de saúde mental, eu vejo isso como algo positivo, porque é um tabu que nós tínhamos antes. E acredito que esse tabu foi desconstruído, está sendo, então eu vejo como positivo. Essa procura a psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, até anos atrás nós tínhamos muito preconceito em relação a isso. Hoje acredito que não temos, e quem tem precisa ser orientado, não é? A terapia ela é fundamental, a psicologia é muito importante. Eu costumo dizer que é uma ferramenta que te ajuda a enxergar o outro com os olhos do outro. No entanto, eu percebo sim um declínio, de uma forma geral, claro, no nosso meio em relação a gabinete, porque nós estamos, não sei se eu posso usar essa expressão, mas eu não sei se nós estamos dando o espaço necessário para que a pessoa possa se desnudar. O senhor olha para mim, o senhor vê uma armadura, pastor. O senhor enxerga o pregador. O senhor enxerga o pastor. Essa armadura, ela está limpa, está limpinha. Mas na hora que eu tiro essa armadura, tem um homem por sobre ela. Esse homem tem falhas. Esse homem tem fraquezas. Esse homem tem pecados. Eu pergunto ao Senhor, tem o Senhor maturidade para que eu possa tirar essa armadura? Ou o Senhor só quer ver a armadura? E o que está acontecendo hoje no meio religioso é que nós nos acostumamos com as nossas armaduras a tal ponto que só suportamos ver as armaduras. Não há mais um ambiente do desnudar-se. E quando a gente percebe que alguém retirou a armadura, nós somos críticos vorazes. Não sei se isso acaba influenciando nessa procura, principalmente do público religioso, a profissionais da área de saúde mental, mas para o psicólogo, quanto mais absurda a história, melhor. Para o psicólogo. A questão é, temos em nosso ambiente religioso o espaço onde eu posso tirar a armadura?
Tiago vai dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Claro que ali ele não está falando sobre confissão de perdão de pecado. Confissão para perdão de pecado a gente faz a Deus. Mas existe a confissão terapêutica, a confissão de gabinete, aquela que eu vou buscar ajuda. Temos ambiente para isso? Temos? Entende? Essa é a pergunta que fica no ar. Temos ambiente para isso? Então, os consultórios estão aí, cheios de gente. Inclusive, eu acho que antigamente nós tínhamos que fazer nós tínhamos que incentivar o público a procurar profissionais da área de saúde de saúde mental por conta de um preconceito que havia na comunidade. Hoje, talvez já tenhamos que fazer o contrário, não incentivá-los a não ir, não. Mas hoje nós precisamos fazer florescer o gabinete, essa conversa de gabinete. A questão é, quão confiável é o Senhor para eu me abrir com o Senhor? Entendo. Você entendeu? Se eu me abrir com o Senhor, se a minha história for absurda, vai ficar aqui entre nós dois? Ou vai sair daqui e vai? Então, a pergunta que deve ser feita é, temos nas nossas comunidades ambiente para que cada um possa desnudar-se? Meu Deus. Ou na hora que a gente fizer isso, entende? Vai explodir a bomba ali. Como é que é? Pastor, eu tô com mais 10 perguntas em cima dessa. Vai ficar para uma outra ocasião, mas o senhor já entendeu, né? Vamos lá. Nós estamos vivendo aí, pastor, nós estamos ouvindo falar nesse tempo que nós, principalmente em época de a política muito em voga e a imprensa e essas coisas tudo, nós tá ouvindo falar muito em narrativa, né? Como falar a verdade em um mundo pós-verdade? Em um mundo pós-verdade, a verdade sempre será ofensiva. Se você vive um mundo de uma cosmovisão relativista, tudo é relativo, não existe verdade. Então, a expressão mais comum no meio acadêmico é: não há verdade absoluta, tudo é relativo. O que é verdade para você não necessariamente é verdade para mim. Essa é uma expressão comum no meio acadêmico. Então, a verdade ela soará ofensiva em um mundo cuja cosmovisão é uma cosmovisão pós-verdade. No entanto, a Bíblia fala sobre a verdade dita em amor. A verdade sem amor é destituída de evangelho. O amor sem a verdade é perfumaria. A verdade dita em amor, ela vai escandalizar? Vai, mas ela cura, ela sara. Como falar a verdade em um mundo pós-verdade? Falando a verdade em amor. Mas o diálogo, creio eu, ser possível quando você consegue transitar na fronteira, conforme eu disse em uma pergunta anterior, fazendo o discurso sobre as verdades absolutas sem tratar do seu discurso como um discurso absoluto. Na hora que eu trato o meu discurso como um discurso absoluto, eu crio um muro entre nós dois, pastor. Aí a gente não dialoga mais. Entende? Uhum. Na hora que eu absolutizo o meu discurso. Uma expressão muito comum, por exemplo, que a gente ouve em nossos cultos. E às vezes as pessoas não prestam atenção nessas pequenas expressões. No mundo jurídico nós temos a seguinte expressão: primeira instância, segunda instância, terceira instância, não é? Em relação a Deus, qual a instância acima de Deus? Não existe. Não existe. Uhum. Então, se eu chego num culto e digo assim: irmãos, Deus mandou eu dizer tal coisa hoje aqui. Se Deus mandou, se Deus mandou, eu tornei meu discurso absoluto. Irmãos, eu estou sentindo de Deus, tornei meu discurso absoluto. Se eu estou falando a verdade, eu tornei meu discurso absoluto. Faz sentido o que eu estou dizendo? Uhum. Se eu chegar para o senhor e falar: pastor Júlio, Deus mandou eu dar tal palavra ao senhor para o senhor fazer tal coisa, eu estou absolutizando o meu discurso, porque não existe instância além de Deus. Então, como falar a verdade em um mundo pós-verdade? Primeiro, com a consciência que em um mundo pós-verdade, a verdade sempre soará ofensiva.
Segundo, com a consciência de que para o diálogo ser possível, eu preciso falar sobre absolutos sem tratar o meu discurso como um discurso absoluto. Entendi. Vamos avançando aqui, pastor. Estamos falando aqui sobre espiritualidade para corajosos. Hoje eu estou tendo a honra de entrevistar um entrevistador, pastor Dantas Júnior, aqui no seu programa de Cristão para Cristão. Pastor, como você ajuda a quem te procura a lidar com a sensação de impotência diante de cenários absurdos? Pastor, não poucas vezes eu não tenho resposta. Houve um tempo em que eu achava que eu teria que ter resposta para todo mundo que chegasse a mim com um problema. Mas à medida que o tempo foi passando, que a gente conheceu a dor de perto, existem cenários que você não tem resposta. Como eu tento ajudar essas pessoas nesses momentos de absurdos, quando eu não tenho uma resposta, quando eu tenho uma resposta, eu respondo, eu dou uma palavra. Quando eu não tenho, eu choro junto, eu abraço. Nem todo mundo que chega para o Senhor com uma pergunta quer resposta, pastor. Existem pessoas que querem só ser ouvidas. Pastor, existem pessoas que querem só ser ouvidas. Só. E às vezes a gente se preocupa tanto em ter uma resposta que a gente esquece de ouvir. Existem pessoas que a maior ajuda que o Senhor vai dar é o Senhor chegar, ouvir, abraçar e chorar junto. Às vezes o Senhor só vai apontar numa direção, até porque o Senhor é co-peregrino. Não existe ninguém superior a ninguém. Não existe ser humano superior a ser humano. Na hora que eu estou num gabinete e eu recebo alguém para conversar comigo, por mais que socialmente aquela pessoa que está conversando comigo esteja no fundo do poço moral, eu, como ser humano, não sou superior àquele outro ser humano que está na minha frente. Nós somos co-peregrinos. E não poucas vezes eu o abraço como um co-peregrino e aponto numa direção. Qual a direção? A cruz. A cruz é a redenção das minhas relações, a redenção das minhas emoções, é a redenção de mim. A cruz. Então, nesses cenários absurdos que visitam alguém e a gente tem contato com essas pessoas, eu não faço uso de respostas prontas se eu não as tiver. Se eu não tenho resposta, eu ouço, eu abraço, eu aponto numa direção e caminho junto. Tento fazer isso. A pessoa só quer tirar a mochila das costas e mostrar o peso que ela está carregando, né? Verdade. Pastor, último mês de outubro, nós tivemos aí a comemoração da Reforma Protestante, né? E diante disso eu quero te perguntar, o que é o princípio protestante? E também nós precisamos de outra reforma? O princípio protestante é um termo cunhado pelo Paul Tillich, né? Teólogo Paul Tillich, teólogo da fronteira. O princípio protestante é a capacidade de soprar poeira, pastor. Capacidade de soprar a poeira que nós vamos acumulando com o nosso tradicionalismo, os nossos achismos, as nossas idiosincrasias, e aí nós vamos acumulando por sobre o essencial poeira. O princípio protestante é aquela consciência de que vez ou outra é necessário a gente soprar a poeira. É necessário? Sempre será necessário. Sempre será necessário. Quando a gente faz menção à reforma protestante que aconteceu em 1517, a ideia não é nós voltarmos a 1517. A ideia é nós voltarmos aonde 1517 estava apontando. Entende?
Não é nós, porque eles estavam inseridos em um contexto. Então, a questão não é nós voltarmos àquilo que foi vivido em 1517. É nós voltarmos àquilo para onde 1517 apontou e para onde eles apontaram. A justificação somente pela fé. Somente Cristo. Somente a graça. Somente a fé. Somente as Escrituras. Glória a Deus somente. Né? O só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Então, é necessário? Sempre será necessário. Sempre será necessário. Existe uma expressão que diz assim, normas. É a norma que normatiza. As Escrituras é a normas. E existe uma outra expressão que tem o título norma normata. É a nossa interpretação da normas. A normas, ela normatiza a norma normata. A norma normata não é perfeita, pastor. A revelação de Deus, tanto a revelação especial nas Escrituras, a revelação na natureza, as revelações de Deus são perfeitas. As nossas interpretações da revelação de Deus não é perfeita. Pressupõe limite, falibilidade. Vez ou outra, nós precisamos pegar as nossas normas, comparar as nossas normas normatas, as nossas interpretações, sim, comparar com a normas e soprar a poeira. E temos que ter coragem de fazer isso. Porque se assim não fizermos, você sabe o que acontece? A norma normata vira normas. Aí surge a heresia e a seita. Toda seita, pastor, ela tem origem numa norma normata e não na normas. Sim. É quando a interpretação passa a valer mais do que a revelação. É aquilo que eu acho. Exatamente. A axiologia. Isso. Vamos lá, pastor. Por que a ressurreição de Cristo é uma doutrina tão fundamental no cristianismo? Paulo falou, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a pregação, fecha a Bíblia e vai embora. Se Jesus não ressuscitou, a morte é o ponto final. Se Jesus ressuscitou, a morte com todas as suas faces foi vencida. A ressurreição de Cristo tem várias camadas de resposta que a gente pode dar para essa pergunta. Mas Deus se importa? Se importa. Qual a prova que Deus deu para nós que Ele se importa? A cruz. E o domingo? O domingo da ressurreição mostra para nós que aquilo que Deus planejou deu certo. Porque na ressurreição a morte morreu. Hoje a gente pode dizer que a morte agoniza de morte. Ela tomou um golpe mortal naquela sexta-feira da paixão. A morte morreu. A gente ainda vê os resquícios da morte? Vê. Mas ela está agonizando. Tem prazo de validade. Qual é a prova disso? A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo me permite ter esperança diante do túmulo, pastor. Diante do túmulo. A ressurreição de Cristo me permite ter esperança diante do túmulo. Diante dos cenários mais absurdos. Eu estava conversando sobre esse assunto com uma pessoa. Essa pessoa é paralítica, cadeirante. E eu estava dizendo para ela, vai chegar um dia. Vai chegar um dia. Você não vai só correr, não. Você vai voar. Você vai correr, você vai voar, você vai pular. Olha, por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. A ressurreição é como se fosse uma garantia que Deus deu, que aquilo que aconteceu com Jesus, um dia vai acontecer conosco. De forma que, por mais intensa que seja a dor, toda a dor é por enquanto. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Toda a dor é por enquanto. Tá certo. Eu vou fazer... Eu tenho mais 2 perguntas ainda para fazer aqui para o senhor. Eu vou invertê-las, tá? Vou fazer... Quais são as limitações da teologia? Pastor, essa palavra teologia, ela é até contraditória. Eu amo teologia, mas tenho a consciência que essa palavra é até contraditória. Por quê? Toda ciência, ela tem um objeto de estudo.
Se o senhor pega a psicologia, qual é o objeto de estudo da psicologia? A psique. Se o senhor olha a sociologia, qual é o objeto de estudo da sociologia? O fato social. Se o senhor olha a teologia, qual é o objeto de estudo da teologia? Deus. Deus, objeto de estudo. Como é que a gente vai estudar Deus? Como é que a criatura... Vai explicar. Como é que a criatura vai perscrutar, explicar, dissecar o seu objeto de estudo, que é Deus. Então, essa palavra teologia, em teoria... Muita pretensão, né? Em teoria, ela é contraditória. Talvez o mais coerente fosse uma antropologia do divino, em vez de teologia. Fosse antropologia do divino. Nós, um discurso nosso. Enfim. Mas quais as limitações da teologia? Primeiro, nós entendermos que a nossa interpretação é uma tentativa de sistematizarmos, não é? De sistematizarmos algo que é transcendente. E se é uma tentativa humana, pressupõe limite e pressupõe falha. Entende? Pressupõe limite e pressupõe falha. Os limites da teologia, primeiro, eu tenho que partir do pressuposto que, se eu estou falando acerca do Criador, houve alguma revelação do Criador. Então, eu vou falar sobre algo revelado. Olha a minha limitação aí. Primeiro, eu estou falando de algo revelado e aquilo que ele quis revelar. Segundo, a limitação do meu discurso. Terceiro, não existe teologia não enculturada. É outra expressão de Paul Tillich, essa aí. Não existe teologia não enculturada. Toda teologia é influenciada pelo seu tempo, por sua cultura, pela cosmovisão da sua época. As nossas interpretações são influenciadas pela nossa cultura. São. Não tem como dizer que não é. Lógico que é. Influenciada pela nossa cultura. Entende? Então, a teologia, ela é limitada nesse sentido. Os nossos discursos, eles não podem se tornar absolutos. Não podem. Porque nós estamos falando acerca do totalmente outro. Então, existe aquilo que Deus revelou. Deus se revela na natureza. Deus se revelou através das Escrituras. Deus se revelou em Jesus Cristo. A interpretação que eu faço das revelações de Deus, elas não são perfeitas, não obstante a revelação ser perfeita. Então, toda teologia ela é limitada, e muito limitada. E não existe teologia não enculturada. Não existe. Olha, me surgiu mais uma... Vamos deixar para a próxima, pastor. Eu estou aqui com um arsenal aqui de perguntas para lhe fazer, mas eu vou te fazer a última agora. Já estamos indo para o final, né? Pastor, Deus nos ama sempre. Que palavra você daria para quem está ouvindo agora, independente da crença ou não em Deus? Deus te ama sempre, sim, incondicionalmente. Seu desempenho não aumenta, seu bom desempenho não aumenta o amor de Deus. Seu mau desempenho não diminui o amor de Deus. A fonte do amor de Deus é o próprio Deus. Deus não te ama mais quando você acerta. Deus não te ama menos quando você tropeça. O perdão de Deus não é algo conquistado por você, é algo oferecido a você. Deus ama você incondicionalmente. Deus se importa com você? Se importa. Como é que a gente sabe? A cruz de Cristo é a resposta. A cruz de Cristo é a resposta de que Ele se importa. E a ressurreição de Cristo é a resposta para a pergunta: o que Ele fez a respeito deu certo? Deu. A ressurreição de Cristo. Então Deus, Ele ama você sim, incondicionalmente. Esse amor de Deus incondicional nos constrange, porque Ele não viu nada em mim. Ele não viu nada em mim agradável a Ele, para que Ele pudesse levar isso em consideração para então poder me amar.
Ele me amou primeiro. E quando a Bíblia vai dizer assim, aos que de antemão os conheceu, a estes também predestinou. Interessante que as pessoas acham, não, Deus é porque na presciência dele, ele sabia que você quereria nele. Então ele predestinou você. Mas quando as Escrituras falam em conhecer, essa palavra conhecer não é só não é mera informação intelectual. É relacionamento, é intimidade. Tanto que é muito comum nas Escrituras, até quando vai falar sobre relacionamento sexual, e fulano conheceu fulana. Está falando sobre relacionamento íntimo ali. Uhum. Então, quando a Bíblia vai dizer que é os que de antemão conheceu, ela está indo numa dimensão, numa altura, num nível de profundidade, onde diz assim que Deus, na sua presciência, se envolveu com você, se relacionou com você. Meu Pai. Entende? E é um amor que constrange, porque Deus primeiro fez isso. E agora, estando numa condição de pacificado com Deus, Deus chega para você e diz, prossiga agora. Mas já estando pacificado comigo, não para você ser pacificado comigo. Por isso que o Evangelho é uma boa nova, pastor. O Evangelho não é uma cartilha moral que eu tenho que ensinar para as pessoas o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer. Olha, faça isso daqui, essa aqui está a lista das coisas que você pode fazer. E aqui está a lista das que você não pode. Se você fizer isso e não fizer isso, você está salvo. O Evangelho não é isso, pastor. O Evangelho é algo que Deus fez. Deus fez algo. O que foi que Deus fez? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Eu anuncio o perdão. Eu não pergunto para o senhor, pastor Júlio, o senhor quer ser perdoado? Deus não estava em Cristo possibilitando salvação para mim. Deus estava em Cristo efetivando a minha salvação. Eu chego para o senhor para falar, pastor Júlio, eu tenho uma boa notícia para lhe dizer. E o senhor vai falar, qual? Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Deus ama você. E nessa condição de perdoado, viva, amando a Deus, ame o próximo, ame o bem, apesar de qualquer coisa. E lá na frente, vai ser só glória. Eu estou te dando uma notícia de algo que Deus fez. Eu não estou te dando uma cartilha moral. Diante desta notícia, esse amor vai lhe constranger a corresponder ao amado, aquele que te amou primeiro. Mas não amá-lo para ser aceito por ele, porque você já foi aceito por ele. Entende isso? É além do nosso entendimento, né? É graça. É graça. É graça. Deus nos ama incondicionalmente? Sim, ama. Incondicionalmente. Maravilha. E que palavra o senhor daria aí para quem está ouvindo agora, independente da crença ou não em Deus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creia na boa nova. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não é um momento. Sua condição social não define você. Seu passado não define você. Seus pecados não definem você. Em Cristo, você pode ser nova criatura. Em meio a um cenário onde muita coisa deu errado na sua vida, você não precisa dar errado. Você pode ser gente que dá certo em meio a uma vida que deu errado. Jesus faz isso na vida da pessoa. Deus ama você incondicionalmente. E esse amor nos constrange. E você pode alegar que está com as suas mãos vazias, você não tem nada para oferecer a Deus. Não, não tem mesmo. É Ele quem está oferecendo a você. Suas vestes são curtas demais para cobrir a sua nudez. São mesmo.
Ele é a sua veste, Ele é a sua justiça. E você pode não ter nada de si para barganhar com Deus, mas não se barganha com Deus Santo e Todo-Poderoso. O que você tem para oferecer a Deus? Ele que ofereceu a você. Jesus Cristo é a sua justiça. E esse perdão não é conquistado por você, é oferecido a você. Arrependa-se e creia no Evangelho. Essa é a palavra. Maravilha, pastor. Bom, chegamos ao final. Quero agradecer o senhor pela oportunidade de estar aqui participando desse programa De Cristão para Cristão, né, falando desse tema tão importante aí, né, um tema fantástico que nós trabalhamos nesta manhã, espiritualidade para corajosos, né? E muito honrado em estar aqui com o senhor, fazendo parte desse projeto também, aqui, né, De Cristão para Cristão, desse canal aqui. Muito obrigado, pastor. Pastor Júlio, eu que agradeço, uma honra, sempre é uma honra estar com o Senhor, presente de Deus mesmo. E esse podcast de hoje ele é especial, nós já estamos caminhando para o encerramento da temporada 2022. E muito obrigado por ter me concedido esse privilégio de estarmos conversando sobre esse assunto. Eu que agradeço. Né? As pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, elas não têm a ideia do que acontece às vezes nos bastidores. Né? Nós temos aqui o Felipe, não é? A gente vai fazer um podcast com o Felipe, né? Sim, vamos colocar o Felipe aí para conversar com a gente. Você tem que conversar com ele sobre a teologia segundo o Felipe. Eita, agora me interessou. Fantástico. Excelente. Pastor, muito obrigado. E a você que está nos ouvindo, nos assistindo, Deus te abençoe muitíssimo. Nós temos no Spotify todos os episódios, as edições do podcast De Cristão para Cristão. Você pode baixar o áudio no celular, você pode compartilhar com seus contatos, você pode escolher o tema que você mais se identificar, você pode ouvir mais de uma vez, você pode abençoar alguém que você sabe que está precisando daquela ministração. Você também pode acessar o canal no YouTube e também ter acesso aos vídeos. E o nosso propósito é que essas conversas que vamos tendo aqui possa te fazer pensar, refletir, e fruto desse pensar e desse refletir, tal conhecimento possa gerar piedade e gerar esperança para o seu coração. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no coração e até o próximo podcast, se assim Deus permitir. Deus abençoe.